Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, na nossa aula de biologia de hoje, a gente vai aprender sobre o neodarwinismo. A gente já viu nas nossas últimas aulas as teorias da evolução e a gente viu que a teoria aceita até hoje é a teoria de Darwin. Entretanto, ele não sabia explicar a origem da variação entre os indivíduos da mesma espécie. Hoje a gente sabe da onde que vem essa variação. E é assim que surge o neodarwinismo. Para isso eu peço que você pegue o seu livro 5 de Biologia do SAS e abra aqui na frente 1 de Biologia, capítulo 17, página 28, para acompanhar esse conteúdo. A gente vai então compreender quais são os princípios do neodarwinismo e identificar quais são os fatores evolutivos que vão afetar a frequência gênica em uma população. O neodarwinismo também é conhecido por teoria sintética da evolução. E a gente sabe que Darwin, ele falava já naquela época que indivíduos de uma população apresentavam diferenças, sejam diferenças morfológicas, diferenças fisiológicas, diferenças comportamentais. Mas na época que ele formulou as suas teorias, ainda não havia sido redescoberto os trabalhos de Mendel. E é por isso então que Charles Darwin não conseguia explicar da onde que vinha essas diferenças dentro da mesma espécie. Então, ele não explicou as causas, mas a sua teoria se consolidou. Hoje, então, quando a gente junta a teoria de Darwin mais os trabalhos de Mendel, então a gente tem a teoria da seleção natural e a teoria mendeliana da hereditariedade, a gente dá origem ao que a gente chama de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução ou mutacionismo, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, o neodarwinismo nada mais é do que uma ampliação das ideias de Darwin, esclarecendo as causas da variação dentro das espécies dos seres vivos. E a gente sabe hoje, então, que essas variações elas são causadas por mutações, recombinação gênica, deriva genética e seleção natural. Então, vamos começar falando dos fatores evolutivos aqui na página 30. A gente já conversou bastante sobre mutações, né? A gente passou o ano conversando sobre elas, dos alelos, as diferenças que tinham. E depois, quando a gente finalizou, né, todas as leis de Mendel e as exceções das leis de Mendel, a gente falou sobre tipos de mutação. Então, a gente sabe que a população tem um conjunto de genes. Esse conjunto de genes a gente chama de pool gênico, tá bom? A gente estudou tudo isso no capítulo 12, né, gente? E a gente viu que as mutações podem ser mutações gênicas ou cromossômicas, afetando apenas um gene ou afetando o cromossomo todo. Quanto às mutações gênicas, elas podem ser alterações na sequência do DNA, alterando apenas uma base ou algumas bases nitrogenadas desse DNA. E a gente sabe que quando o nosso DNA faz a cópia de si mesmo, né, para que tenha outra célula, seja na mitose ou na meiose, que podem ocorrer erros. E o nosso corpo tem enzimas para que essas enzimas corrijam esses erros. Então, elas identificam os erros e corrigem esses erros. Mas alguns erros persistem, acabam passando desapercebidos. E esses erros que passam desapercebidos são chamados de mutações gênicas. As mutações gênicas, a gente já conversou que elas podem ser silenciosas quando uma mutação ocorre numa trinca de nucleotídeos, mas ela não altera o aminoácido que vai formar a proteína. Ou ela pode ser não sinônima, e daí o aminoácido codificado é diferente do aminoácido original. E daí então pode ser que seja bem grave ou não. As mutações não sinônimas pode ser apenas uma mutação missense. Há uma perda de sentido naquele local. Aquele aminoácido foi substituído. Ou pode ser uma mutação que a gente chama de nonsense.
mutação sem sentido nenhum. A partir daquele ponto, ocorre, por exemplo, o término da tradução, ou então ocorreu uma inserção, uma deleção de bases, que daí dali em diante a proteína fica completamente diferente. E daí aquela proteína não faz mais sentido nenhum dentro do corpo, não era mais aquilo que era para ser formado. As mutações, elas podem ocorrer espontaneamente, né, durante a cópia do material genético, ou ela pode, então, ser causada por agentes mutagênicos. Agentes mutagênicos vão ser agentes físicos ou químicos que vão causar as mutações, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe que os raios-x podem causar mutações, algumas substâncias químicas como ácido nitroso, gás de mostarda, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de manipular essas substâncias, né, químicas ou os agentes físicos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai tirar raio-x, às vezes põe um colete para proteger outras partes do nosso corpo que não precisam ser expostas àquele agente físico, né? E as mutações gênicas, né, agora que a gente está falando delas, elas estão, lógico, relacionadas à evolução, gente. Sem as mutações, não haveria evolução. Mas a gente tem que lembrar que as mutações, elas não vão encaminhar a evolução, elas não vão guiar a evolução. Elas vão ser a base da diversidade. E daí, então, a seleção natural atua sobre essa diversidade, selecionando as mutações que vão trazer vantagem naquele ambiente. Uma vantagem de adaptação, né? A gente viu que os mais aptos, os mais adaptados, sobrevivem, se reproduzem e passam os seus genes, né, adiante na herdabilidade. A gente pode classificar as mutações de acordo com o que elas estão afetando naquele ser vivo. Existem mutações morfológicas que vão afetar o fenótipo, né, aquilo que a gente vê, mas existem mutações bioquímicas que vão afetar, então, por exemplo, a estrutura de proteínas que participam de reações químicas dentro do nosso corpo. Então, não é visível a olho nu, mas elas existem. Existem mutações reguladoras que vão, então, afetar genes ou enzimas que regulam outros genes, então, que afetam cascatas gênicas, né? Existem mutações somáticas, que elas ocorrem nas células somáticas de um indivíduo e, portanto, não são passadas adiante. E existem as mutações que a gente viu que são nas células germinativas. E daí, mutações de novo nas células germinativas, essas sim são transmitidas para os seres, sua prole, né, para os próximos seres. Lembrando então que se as mutações não foram causadas por um agente mutagênico, as mutações são então chamadas de espontâneas. E, gente, existem mutagênicos ambientais que são carcinogênicos. Como assim? A maioria dos cânceres são causados por mutações, né, mutações gênicas. E geralmente essas mutações são nas células somáticas, né? Por isso que o câncer não é passado de pai para filho de maneira herdada, né? Então não é porque o pai teve o câncer que daí o filho vai ter o câncer, né? Mas pode ser que ele tenha mais chances de ter isso, né? O que acontece? O gene, ele vai sofrer alguma mudança e daí vai ativar num momento inadequado aquele gene que ativa a proliferação daquelas células e daí vai virar então o que a gente chama de um oncogene, né? Provocando um câncer, um gene que está ali provocando um câncer. O que pode causar isso? Radiação, raio-x, radiação ultravioleta, certos tipos de vírus, né? Então, o HPV, ele aumenta a chance das mulheres terem câncer de colo de útero, né? Então, por isso que a gente tem a vacinação. Algumas substâncias químicas, como, por exemplo, a que está presente na fumaça do cigarro, na poluição ambiental. Conservantes e corantes alimentícios. Gente, tem mais de 2.000 conservantes e corantes alimentícios que a gente usa, tá bom? Atualmente empregados e que são agentes mutagênicos cancerígenos. E também substâncias utilizadas na agricultura, os famosos agrotóxicos, tá bom? A taxa de mutação, ela pode ser medida dentro de uma população. Quanto que está
mudando, né? Quantas mutações novas estão ocorrendo dentro daquela população. Lembrando, gente, que a gente identifica as mutações quando essas estão causando alguma mudança aparente, alguma doença, né? Então, muitas mutações, principalmente as silenciosas ou que as alterações são pequenas, acabam passando desapercebida. Mas as novas variantes genéticas, elas podem ser observadas se a gente fizer o sequenciamento das bases do DNA de um indivíduo. Então, a gente pode fazer dos pais do indivíduo e ver quantas mutações ali está ocorrendo. É lógico que isso tem que ser feito num laboratório e especializado, que não é um procedimento barato fazer, né, toda essa análise de um ser vivo, né, de uma pessoa toda. Então, geralmente, a gente faz o sequenciamento dos genes de interesse apenas, né, por causa de uma doença. Mas essa taxa já foi medida na espécie humana, e essa taxa é de aproximadamente 10 elevado a menos 9, e entre 10 a menos 9 e 10 a menos 10 por nucleotídeo por replicação molecular. O que isso significa, gente? Isso significa que a taxa de mutação por genoma por geração é cerca aí de aproximadamente 200 mutações. A cada geração, 200 mutações ocorrem aí por geração, tá bom? E além das mutações gênicas, lembrando que temos as mutações cromossômicas, né, que afetam o cromossomo como um todo. Elas são mutações bem extensas que podem alterar ou a posição ou a direção de um segmento do DNA, ou pode levar à perda daquele segmento, a completa perda, ou a duplicação daquele segmento, né? Da pessoa vai ficar com duas cópias daquilo, a gente sabe que duas cópias daquilo não é bom também, né? Então, gente, as mutações cromossômicas, lembrando, elas podem ser numéricas quando há falta ou excesso do cromossomo, né? Então, a gente já estudou isso, né, nas mutações numéricas, a gente viu a trissomia do cromossomo 21, né, que é bem famosa, ou estruturais. As estruturais, então, é quando tem deleção de parte do cromossomo, a inversão, né, então troca a posição, a translocação, quando dois cromossomos que não são homólogos trocam parte, né, do cromossomo, então não tem perda, mas agora os genes estão em cromossomos que não eram para ser originalmente. E a duplicação, né, quando duplica os genes daquele segmento, tá bom? Gente, a nossa primeira parte da aula a gente para por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre recombinação gênica, deriva gênica e efeito fundador e a seleção natural, que são as próximas causas, então, que a gente tem no neodarwinismo, trazendo a variabilidade genética. Até mais!